Francisco Vasco. Francisco, muito obrigada pela gentileza em estar aqui com a gente. Excelente tarde para você, viu? Boa tarde, Cris. Você de casa pode mandar a sua pergunta. Tem alguma dúvida sobre o assunto? Acesse o nosso QR Code e manda a sua pergunta para a gente. Francisco, é uma taxa mensal, uma taxa que implica juros e multas em caso de atraso, em caso de inadimplência. Como é que isso acontece? Cris, de fato, a obrigação de pagar a cota condominial, ela decorre de lei e também das convenções de condomínio, ao estipularem não só a fração ideal e os valores reajustados em assembleia, inclusive, mas trazendo também essa previsão de pagamento de juros, multa e correção monetária e também honorários advocatícios, a depender do estágio de cobrança. Então, tudo isso decorre da lei e existe uma razoabilidade para fazer esse tipo de cobrança, porque, de fato, se não for pago na data do vencimento, vão incidir todos esses encargos. Agora, é um boleto bancário, a pessoa tem 30 dias para efetuar esse pagamento, mas que muitas vezes é uma dívida que vai se arrastando e vai virando uma bola de neve. Uma pergunta muito comum é se o síndico do prédio ele pode fazer a negociação direta, se ele tem esse poder, se ele tem essa autonomia de repente, negociar 2, 3, 4, 5 meses de atraso de condomínio diretamente com o interessado, com o devedor. Olha, Cris, em regra, se recomenda que não faça o síndico diretamente essa negociação. O ideal é que o condomínio tenha já definido em assembleia uma prática do que seria possível em termos de parcelamento e até de desconto, que não seria exatamente a prática mais indicada, mas um parcelamento seria o correto desde que seja aprovado em assembleia e a administração ela faça isso em conjunto até com os demais membros do conselho, do corpo diretivo, para que isso não fique somente na mão do síndico e ele venha dar algum tipo de desconto ou um parcelamento muito extenso que não esteja autorizado e ele venha a ser responsabilizado por essa situação. E muitas vezes a negociação é justamente em cima de juros e em cima das multas, né? Porque se tem um prazo de 30 dias para pagar e essa dívida vai se acumulando, vão se acumulando também os juros e a multa em cima desse tempo em que não foi pago. E é exatamente aí onde muita gente fica com essa dúvida, né, Francisco? Perfeito. É justamente esse ponto que não se pode fazer a retirada. A partir do momento que o síndico ele isenta qualquer tipo de encargo, ele está renunciando à receita do condomínio. E até uma questão injusta com quem pagou em dia. Né? Então, por isso que é muito mais razoável e sensato você ofertar um parcelamento do débito. A gente sabe que dificuldades existem e qualquer pessoa pode passar por ela. Mas oferecendo um bom parcelamento, certamente o condomínio vai estar facilitando, mas sem abrir mão daquela receita. Sim. A gente já recebeu perguntas dos nossos telespectadores. O Felipe, ele disse que mora há menos de um ano em um condomínio que já deveria ter finalizado as obras. É dever pagar a taxa mesmo ele não estando finalizado? É a pergunta do Felipe. Olha, pela pergunta, eu estou entendendo que seria o fato do condomínio talvez não ter sido entregue ainda, finalizado, mas ele já esteja, de fato, residindo nessa localidade. Aí haveria uma discussão a partir de que momento o condomínio ele foi concluído ou não, porque pode ser a responsabilidade tanto da construtora ou dele mesmo a partir do momento da entrega das chaves. Se ele está, de fato, residindo no local, então ele tem que arcar com essa cota condominial. A gente tem também a pergunta do Neto, ele disse que o nome dele está como arrendatário no contrato, mas a ex-mulher ficou com o aluguel. Ele pode transferir a taxa do condomínio também para o CPF dela? Olha, vai depender de quem esteja com a propriedade do imóvel, quem tem a relação material com aquele bem. Se ela, de fato, estiver no documento relacionado a um dos dois, pode ser que seja colocado em nome de qualquer um deles. A Lene também está nos acompanhando, ela pergunta se o condômino que não paga a sua taxa, ele pode ser proibido de usufruir de serviços como piscina, reservas de salão de festa? Essa é uma dúvida bem frequente e não pode. O STJ já definiu que o condomínio ele tem mecanismos para fazer a cobrança e ele não pode impedir o uso das áreas comuns, né? Isso já é um entendimento praticamente consolidado, então você não pode proibir que se use a piscina, a sauna, a academia, e outras áreas, como salão de festas. Salão de festas você faz o pagamento para utilizar, né? Mas aí independe se você está adimplente ou não. Tem também aqui a pergunta do Manuel. Ele disse que alugou o apartamento, a pessoa saiu e entregou o imóvel, mas deixou 5 parcelas do condomínio em atraso. Qual é o procedimento dele agora? É também a dúvida de muita gente que aluga o imóvel, né, Francisco? Essa situação é bastante comum
inquilinos e proprietários com quem fica a responsabilidade. Na verdade, isso vai ficar definido no contrato de locação, né? Se tiver a responsabilidade com o inquilino, cabe ao proprietário fazer os acompanhamentos mensais, solicitando os comprovantes, ou até mesmo, depois de 2, 3 meses, solicitar diretamente na administração a certidão negativa de débito. Porque havendo débito, havendo uma cota condominial em aberto, ele vai poder cobrar do inquilino. E tendo esses 5 meses em aberto, certamente ele vai poder ajuizar uma ação de regresso contra esse inquilino, porque o condomínio vai cobrar diretamente ao proprietário. E o proprietário depois se resolve com o inquilino. A partir de que momento já é interessante acionar a justiça? A gente sabe que é preciso, claro, uma conciliação antes, uma conversa, mas em que momento já é necessário acionar a justiça? Olha, geralmente os condomínios estabelecem de 30 a 60 dias, alguns até 90 dias de prazo de carência, digamos assim, para judicializar uma ação, um processo judicial. Geralmente, nesses 30, 60, 90, se faz uma tentativa extrajudicial, muitas vezes até pela administradora de condomínios, a própria gestão entrando em contato, mas não logrando êxito, passa-se para uma situação em que vai ser inevitável o ajuizamento de uma ação. Tá certo, Francisco. Obrigada pelos esclarecimentos aqui no Eu agradeço. Ótima semana para você. Até uma próxima. Para nós. Obrigado.